Olá, bem-vindos a este direto. Boa tarde em quem nos está a ver aqui nas plataformas do Facebook e do Instagram. Isto houve aqui um ligeirinho atraso, como é normal. Nos diretos acontece sempre alguma coisa e hoje não foi exceção. Então eu não conseguia ouvir o meu convidado em bastidores. Então foi assim divertido. Mas tivemos assim com uma troca de linguagem gestual. Foi um bocadinho engraçado, mas já conseguimos aqui entrar à conversa. Já agora desejo uma boa tarde a quem já está aqui a mandar coraçõezinhos. Olha, obrigada. A quem já está aqui a ver-nos em direto. Uma boa segunda-feira. Desejo que este mês de setembro tenha iniciado da melhor maneira possível. Para alguns é o regresso ao trabalho, outros o regresso à escola dos filhos, outro o regresso à atividade normal. Mas há outras pessoas que eu sei que estão agora em férias e era também, pessoalmente, era quando eu também costumo tirar. E antigamente tirava mesmo uma quinzena em família nesta altura do mês. E então, para mim, lembra-me as férias. Setembro lembra-me as férias, para além de me lembrar que é o meu mês de aniversário, não é? Há assim um mix de especial neste mês para mim. Mas muito obrigada a estarem aí desse lado, obrigada já aqui à Ana, a várias pessoas que já estão aqui a dizer um olá. Já sabem, podem comentar, quer durante o direto, quer em diferido, porque eu sei que há muita gente que a esta hora não consegue ver-nos em direto, mas os comentários ficam abertos para vocês poderem comentar ou até comentar ou fazer questões ao nosso convidado. Neste caso, hoje vamos ter aqui um convidado muito especial também, para não variar, e vai-nos mergulhar num tema que se calhar não é tão habitual e se calhar um nome associado a que este convidado também está ligado, uma paixão dele. Se calhar muita gente não sabe o que é ou que já ouviu e não sabe bem. Então ele vai-nos mostrar esta paixão fantástica que ele tem pelas coleções dele. Olá, Vítor. Olá, bem-vindo. Eu vou puxar aqui já em direto para o Facebook o meu convidado, depois também vou puxar aqui para o Instagram e já sabem que eu conto sempre convosco aí desse lado para dizer se está tudo ok, se o som está pelo menos perceptível, porque isto com duas plataformas ao mesmo tempo, às vezes há sempre assim um bocadinho de interferência. Então eu vou já chamar aqui o Osvaldo. Eu não posso dizer que tive muito tempo com ele em bastidores, porque estávamos em linguagem gestual, mas eu vou já aqui puxar o Osvaldo. Olá, Osvaldo. Olá, tudo bem? Olá, Já boa tarde bem-vindo. a toda a audiência. Espera Obrigado aí, Osvaldo. O Osvaldo pediu para eu lhe tratar por tu, portanto eu vou já tratar aqui o Osvaldo por tu, ver se não me foge a boca para você. Osvaldo, eu vou já puxar o Osvaldo aqui para o Instagram, para podermos falar ao mesmo tempo, para quem está aqui também no Instagram. Eu vou já, não sei se o Osvaldo já está aqui a espreitar ou não de direto, se tiver eu envio já um link direto. Osvaldo, já estou aqui a enviar o convite, Osvaldo. Isto demora sempre assim um bocadinho. Às vezes sinto quase que faço força demais aqui no telemóvel, mas não, acho que não. Osvaldo, quando receberem o convite, depois confirme se recebeu ou não. Foi para o Instagram? Foi para o Instagram. Eu estou em direto no Instagram e mando logo lá diretamente o link. Eu estou a ver. Ok, não tem mal nenhum. Então, eu vou fazer uma pequena apresentação, que eu faço sempre, é uma pequena, mas especial apresentação. Já está aqui já, mas eu vou já depois fazer aqui a apresentação em direto, enquanto o nosso convidado está aqui, vai-nos já dizer se... Osvaldo, tem de inverter a sua câmara, estamos a ver o seu local de trabalho, não tem nada de mal, mas estamos a ver o local de trabalho do Osvaldo, e a gente quer ver a cara do Osvaldo. Osvaldo, aí na sua câmara, no telemóvel, há de ter um link que inverte a visão da câmara, a câmara frontal para a outra câmara. E nós estamos a ver a parte de trás. Nós não estamos a ver a cara do Osvaldo. Sim, estamos a ver, não sei bem o que é, se é o computador, se é uma mesa, se é... não tem mal nenhum.
Espera aí, que eu não sei andar nisto aqui, muito bem, deixa lá ver, tirar, assim? Exatamente, está espetacular, Osvaldo. Isto Ok, é que é. ok. Então, É que eu o não sei meu andar convidado, nisto ainda. eu vou fazer aqui uma apresentaçãozinha, não sei se o Osvaldo depois vai me dizer se é mentira, se é verdade isto que eu vou dizer, mas já vamos pesquisar. Aqui o meu convidado de hoje, parece que não, mas tem 65 anos, bem vividos, super simpático e super atencioso. Eu antes de apresentar, e já que ele está aqui em direto e eu não consegui falar muito com ele em bastidores, como eu já vos disse, mas o Osvaldo foi daquelas, se não foi a primeira, foi das primeiras pessoas. Assim que eu abri um mote para ter convidados que se quisessem inscrever num direto comigo, o Osvaldo foi o primeiro a dizer: eu vou, eu quero inscrever-me e vou fazer um direto contigo, Sofia. Portanto, o meu muito obrigado. E já lá vão, se calhar, uns 2 meses que o Osvaldo se inscreveu, mas está aqui hoje connosco. Portanto, aproveitem, já sabem, se vocês quiserem fazer um direto comigo, se acham que têm uma história interessante para contar a quem nos vê e quem nos ouve, façam como o Osvaldo, inscrevam-se, mandem uma mensagem privada e depois tentaremos encaixar, estão aqui, numas conversas do Bani, muito descontraídas, mas profundas. O Osvaldo é uma pessoa, para além de ser um ótimo ajudante, no sentido de estar sempre a querer ajudar os outros, ele é um apaixonado. É um apaixonado pela família que tem. Quando fala dos netos, os sorrisos e os olhares de enternecido não dão para esconder. Dá para ver agora. Isto fruto de união, e é um pai também babado, mas fruto de uma união de 44 anos. Portanto, quem nós temos ao lado também nos impulsiona muito a estarmos assim com este espírito bem disposto. Pois é, a paixão pela família é grande, mas também tem a paixão pela filatelia, sobretudo porque penso que ele já nos vai contar que existem várias coleções na vida dele, mas penso que são os selos que têm um lugar especial no coração. O Osvaldo já nos vai contar se é verdade que o desafio com a roupa é assim daqueles do deixa ver se outra pessoa escolhe, que eu dispenso essa parte, mas já vamos saber tudo, se é verdade ou não, isto que eu estou a dizer. Bem-vinda agora sim, Osvaldo, e obrigada mais uma vez a quem nos está aqui a ver, a Sofia, a fantástica aqui. A Sofia também vou convidar aqui para um direto, sim senhora, para ela nos falar das coisas que ela lá tem fantásticas para dar aqui a conhecer também ao nosso público. Já sabem, comentem de onde é que estão a ver, para isto ser assim mais interativo, e aqui também no Facebook. Agora sim, Osvaldo, vamos começar. Disse assim alguma mentira ou nem por isso? Não, são verdades. Aliás, eu disse verdades. Dessa boca só sai verdades. Opa, pronto, não me enganei. Mas também me deste assim umas dicas. Exatamente, Osvaldo. também não és bruxa. Não sou bruxa, ainda não. Osvaldo, há uma coisa que tu me disseste, e já vais partilhar aqui também connosco, tu comentaste comigo que sempre sentiste que a via do empreendedorismo corria-te nas veias, desde sempre, quando olhas para trás, e agora aos 65 anos, ainda os tens, ainda tens os 65. Sim. E só faço 66 para o ano. Ok, pronto, porque quando me escreveste, como já escreveste há algum tempo, podias neste entretanto já ter feito. Não. E podias já estar a mentir aqui. Mas, olhando para trás, ao longo destes 65 anos, tu disseste-me que sempre sentiste que realmente fazia sentido o ser empreendedor. O que é que tu querias ser quando eras criança? Naqueles sonhos mais menino. Não. Nunca tiveste aquele sonho. Tinha. Aliás, uma coisa que eu sabia que não queria ser era médico, para começar. Porque isso eu sabia que não queria ser, porque o meu pai era médico e eu não achava piada nenhuma aquilo. Ok, foi logo não tinha jeito nenhum para aquilo. E, portanto, antes de ser um mau médico, exatamente, e para ser mau médico não valia a pena, não é? E sabes que ser médico também tem umas certas exigências de características, porque é uma função muito nobre e tem que ser um perfil adequado para esse fim. Isto é como qualquer profissão, tu tem que sentir o chamamento, o apelo a essa profissão.
Exatamente, a vocação, e a partir daí, porque se não tiver vocação, vai ser uma chatice durante a vida toda, dizer, não é? Mas só ser aquilo que não gosta, não tem jeito nenhum. Eu tive a felicidade, até foi por um acaso, digamos assim, mais ou menos. Eu vou só contar muito rapidamente. Eu aos 5 anos vendia açúcar com papel à minha mãe, não é? Aos 5 anos de idade. E, portanto, o que é que eu fazia? Antigamente nós íamos ao café e nessa altura dava-se 3 pacotes de açúcar por cada café. Vê lá tudo bem, era uma coisa astronómica. E os meus pais normalmente metiam só meio pacote e eu ficava com o resto e dava-me o resto. E depois eu vendia a minha mãe ao quilo com papel e tudo. Que era uma maravilha. Sério? É Ou verdade. seja, por isso é que tu, olhando para trás, se calhar começas a ver que já tinhas esse gostinho de fazer esse Exatamente. tipo de... Eu acho que já era aquele bichinho. E portanto, eu depois, mais tarde, quando eu casei muito cedo, não é? E tanto eu casei ainda não tinha 21 anos e tive uma filha com 20, ainda com 21. Ainda tive uma filha com 21 e portanto a vida obrigou-me de certa forma a trabalhar muito cedo, não é? Porque eu também era muito independente. Eu saí de casa dos meus pais muito cedo e, portanto, não gostava de estar muita dependência, não é? E, portanto, tinha que fazer sempre algo para me libertar. E foi isso que eu fiz desde muito cedo. Eu trabalhei ainda, antes de ir para a tropa, ainda trabalhei na Securitas, toda a gente deve conhecer. Sim, que é uma acho empresa que sim, fazendo a publicidade, sim. Exatamente, eu trabalhei ainda na Securitas antes e durante estive na tropa para poder ganhar alguma coisa, não é? Mas paralelamente eu tinha um amigo que tinha um stand de automóveis e vendia uns carritos, não é? Naquela altura era. Ou seja, até nunca trabalhava. paraste, Osvaldo. Não. Tinhas sempre aquele bichinho de estar, também para Sim, pagar as contas, mas foi sempre exatamente. num espírito de vendedor e nunca propriamente Exatamente. era ali sem Exatamente. a receber o ordenado. Exatamente, e portanto acabei por, de certa forma, em verdade, por isto, porque era uma paixão. E a certa altura, eu também trabalhei depois disso numa empresa de metalomecânica, também era vendedora, e nessa altura eram alturas tristes, que era a crise, era a inflação, que agora se fala muito, mas naquela altura a inflação falávamos em 30%, não era em 9%, nem era 30%, e na altura, nessa crise, eu acabei por me vir embora porque não me pagavam, não é? Quer dizer, eu estava lá para pedinchar o meu ordenado, acabaram por me empurrar, porque eu não estava lá para estar a sustentar outros, não é? Sem receber, e acabei por não receber, porque não receber trabalhava para mim, era muito mais justo, digamos assim. E foi assim que eu comecei porque nessa empresa não me pagavam e eu fui à fábrica e comprei uma carrinha muito velha, que era uma Ford Transit vermelha, que era muito mais velha do que eu na altura, eu tinha 20 e poucos anos. Mas Fui à faz parte fábrica, da história, ficou na memória. exatamente, faz parte da história. E acabei por carregar o carro com material, não é? Com material da fábrica. E depois disse-lhes eles, quando quiserem fazer contas, telefonem-me, porque eu não paguei como é evidente. Foi assim que eu comecei, com esse material. E, portanto, a partir daí, lá se foram desenvolvendo várias atividades. Se foi fácil, e cada vez, se calhar, começou. Eu, durante 25, 30 anos não tive férias, não é? Portanto, não foi fácil. As férias eram assim, uns dias ao fim de semana, depois punha a família em férias e ia lá de vez em quando e tal. Portanto, não era fácil. Mas se fosse fácil, toda a gente fazia. Pois, mas acredito que sendo a responsabilidade também da família, já ter uma filha, sim. Mas é engraçado que todos os trabalhos que teve, muito já como vendedora, sempre com aquele cunho de vendedora, acabava por, se calhar, criar aí umas competências cada vez mais mais reforçadas nas características do Osvaldo, ou seja, tornou-se, se calhar, muito bom como vendedor e como uma pessoa que comunica muito bem, porque foi sempre uma área virada como vendedor, qualquer que fosse a área. Pronto, se calhar as Securitas não, mas
mas era um atendimento ao público, era uma coisa de contacto, trabalhar também com a equipa. Não, o ir para as Securitas foi uma alternativa na altura que apareceu, porque era necessário, eu tinha que agarrar algo que me sustentasse e que me pagasse, não é? Que era importante, porque às vezes trabalhava e não se recebia, como sabe, naquela altura não era fácil, e foi uma alternativa. Tive lá não chegou um ano entre a tropa e tudo, e mesmo na tropa trabalhava lá, porque eu fiz a recruta aqui, eu sou de Coimbra, eu fiz a recruta aqui na Figueira da Foz e depois, ao abrigo da parentalidade, vim parar ao Hospital Militar a fazer de médico, porque eu não gostava. Isso tinha de bater aí, pronto. Exatamente. Acabei por também não estar lá o tempo todo, porque acabei ao nível da parentalidade consegui sair mais cedo e portanto não, acabei por não fazer a tropa toda, não é? E portanto foi assim, olha, a gente tem que se segurar das pontas. E nessa altura, como vim parar a Coimbra, era ouro sobre azul, podia trabalhar nas Securitas na mesma, receber o pré, não é? Que era o que recebia na tropa, e receber, que era uma miséria, que não era nada. E depois também recebia das Securitas, porque trabalhava aos fins de semana, à noite, tinha que ser sempre fora da hora do dia, da hora de trabalho na tropa, não é? Claro. E portanto, acabámos depois. Então, pronto, a vida foi fazendo essas suas coisas. Se calhar o pai com pena de não ter um filho médico, mas tudo bem. Não, mas o meu irmão é médico, portanto não há problema. Acabou de ter um filho médico. Portanto... Porque às vezes os pais gostam que os filhos sigam o espaço. Não, o meu pai, sabes porquê? O meu pai gostava que eu fosse, por uma simples razão, é que eu tenho o nome do meu pai. O meu pai, eu também sou o Osvaldo Tosta. O que difere é só o nome do meio, mais nada. Portanto, ele gostava que eu fosse seguir, digamos, já teria um caminho feito, não é? É verdade, já tinha o nome. Médica, era melhor não ir. Depois já tinha o nome e tinha as coisas garantidas, seguramente. E tinha o ADN. O meu ADN era o outro, pronto, acabei por não ser, porque realmente não era nada que me cativasse a mim. Mas é muito bom. Olha, até faço um à parte. Eu, a semana passada, tive aqui a Ana das explicações, é muito querida, ela com todos os desafios dela, mas ela, como tem alunos, uma das coisas que ela disse, é muito importante os pais abrirem o precedente para os filhos também poderem escolher o que realmente sentem que querem ser. Ou, pelo menos, como o Osvaldo disse, o que não querem, porque às vezes não se sabe muito bem, aquela ideia de escolher uma coisa para a vida, parece que assusta-se um bocadinho. Então temos 17 anos, vamos nos inscrever para a universidade. Meu Deus! Mas se soubermos que não queremos... Mas hoje há ferramentas que não havia no meu tempo, que há pessoas que ajudam a descobrir as vocações. No meu tempo não havia nada disso. Sim, e muito bem, mas o impressionante é que hoje em dia, mesmo havendo isso e havendo as pessoas e os miúdos a dizerem eu não quero isto, eu não gosto disto, muitos pais obrigam a que os filhos sigam algo. Isso é complicado. Pronto, e o Osvaldo está-nos aqui a dizer que não tinha vocação e podia se sentir obrigado quase a seguir uma carreira que não se nunca fui obrigado. Não, em casa nunca fui obrigado a nada, de maneira nenhuma. Foi ótimo, o que é ótimo. Era obrigado a tirar boas notas, dizer que era obrigado. Pois é, os pais dizem assim, a única profissão que tens agora é de estudar, portanto... Exatamente, e é uma profissão. E posso dizer, se não tivesse boas notas, na altura havia, não é como hoje, havia um cinto que a gente não respeita ao cinto. Pelo menos havia a ameaça, não é? Às vezes, hoje em dia, discute-se muito esse problema, mas eu não sei, em termos de educação, às vezes ser muito, muito brando e não ter algumas sanções também se torna um bocado complicado. Eu, por acaso, tinha uma filha que nunca tive problemas, nunca tive nenhum problema, a não ser os problemas normais da juventude, etc. Faz parte, não é? Nada significativo e, portanto, não tive esses problemas. Mas já conheço que às vezes há feitios e feitios, há maneiras de ser e maneiras de ser, e há uns que são mais complicados que outros, não é? E às vezes umas correções não ficava nada mal, não é? Às vezes, pelo menos, pôr a mão na consciência para a pessoa saber que não pode tudo. É verdade. Exatamente. Então vamos avançando aqui um bocadinho.
para o que nos trouxe aqui mais hoje, não é? Porque não é todos os dias. Eu comecei aqui o direto e o título que eu dei ao direto é Coleções Seladas com História, porque os selos, eu sei que tens várias coleções, já nos vais contar aqui, mas os selos, penso que é a tua maior paixão, acho que são os selos, mas os selos é muito engraçado e houve um refreshzinho nos CTTs que as pessoas já podem mandar até fazer selos, personalizar selos, é engraçado. Se calhar um bocado isto, porque veio trazer, porque deixou-se muito de escrever as cartas ou enviar as cartas, como antigamente, aos postais, por exemplo, de Natal, até é uma coisa tão simpática. Houve o Covid, houve tanto aquela separação de física das pessoas e às vezes recebermos em casa assim qualquer coisa e quebrar estas coisas com uma carta ou um postal. É tão giro. É personalizada. Isto é o meu neto, mandei fazer para ele. Oh, que giro. O mais velho. E esses selos depois, eu já agora, vamos aqui falar um bocadinho dos selos. Quando é que veio, vou só contextualizar, como é que veio esta paixão pelas coleções e os selos? Veio logo no início, foi no final, assim, mais para a frente? A coleção, eu sempre não fui um colecionador, fui um ajuntador. São duas coisas diferentes, pois é. Porquê? Porque o tempo, na altura, não era o foco em aquilo que eu estava a fazer era tão exigente que era impossível nós fazermos tudo, não é? Hoje não é assim, hoje é diferente, portanto, também fruto da minha vivência e dos conhecimentos que fui tendo e das decisões que eu fui tomando, mas naquela altura eu posso dizer que me deitava entre as 4 da manhã, 5, para me levantar às 8, sempre, religiosamente, às 8, para estar às 9, no mínimo, antes das pessoas entrarem, eu já lá estar. Portanto, isto foi sempre um ponto que eu tive sempre em mente, especialmente no início da minha carreira, tinha que ser. E eu, na altura, até contabilidade fazia da minha própria contabilidade, não é? Os tempos não eram fáceis, portanto, nós não tínhamos dinheiro. E podíamos, nessa altura, fazê-lo, porque agora não se pode, mas na altura eu podia fazê-lo. Eu é que fazia as minhas contas, fazia a minha contabilidade, apontava no ficho, portanto, isso exigia de mim o dia de trabalho, mais outro tanto dia de trabalho para executar essas tarefas. Como sabes, ser comercial, ser vendedor. Hoje em dia é mais pomposo ser comercial, não é? Mais giro, mas não deixa de ser vendedor, não é? E até há outras terminologias que usam para qualificar os vendedores. Até os homens que apanham ministros são técnicos de higiene, que reparem bem, são técnicos de higiene. Portanto, tu tem que ter um nome muito pomposo, mas não deixa de ser, a essência é aquilo que é, não é? Portanto, eu não tenho problemas nenhum, sou um vendedor e gosto de conviver com as pessoas, de conhecer pessoas, enfim. Estou sempre nessa, não tenho outra alternativa, porque eu sou assim mesmo, não é? E portanto, eu como te disse, não podia ter um foco muito grande nas minhas coleções. Portanto, fui juntando para um dia mais tarde. Ou seja, de forma um bocadinho desorganizada no início, tipo, olha, tenho aqui, vou guardando. Organizada. Era organizada. Pronto. Porque podia ser desorganizada também. Exatamente. Isto também é fruto do meu pai ser colecionador, portanto também tem a ver sempre, a gente segue aquilo dos pais. O bichinho. Eu tenho muito do meu pai, não é? Até dizem que eu sou muito parecido com ele, menos em altura, que ele era mais alto que eu. De resto eu era o mais parecido com ele. E portanto, isso foi também um bichinho que eu tenho, sei lá, porta-chaves, canetas, tanta coisa. Osvaldo, qual é a coleção que tem que se calhar sai mais fora da caixa? Tem alguma coisa assim de objetos que colecione que as pessoas digam assim, ai, que engraçado. Olha, fora da caixa, tenho por exemplo, os maços de tabaco. É sério? E o fuma? O Osvaldo fumava ou fuma? Não, eu fumei até aos 25 anos, depois numa aposta eu decidi deixar de fumar
e nessa aposta fui o único que deixei de fumar, felizmente. Por norma, as apostas não são para uma coisa boa, mas essa foi para uma coisa muito boa. Essa foi boa. Nós apostámos 3 amigos que tínhamos deixado de fumar. Eu fui o único que acabei por mesmo deixar de fumar, mas nunca recebi o dinheiro da aposta, era uma semana de almoços, eu nunca recebi. Mas que gira. Então, e os maços é de todos em geral ou alguma coisa em tudo, é tudo. Eu vou explicar porque é que são os maços. Porque eu aproveito os selos fiscais eu vou mostrar aqui. Então mostra aí, Osvaldo. Os selos têm o quê? Têm o preço? Têm... Não. É isto. Não faço ideia. Não sei se conseguem ver. O que é que eles contêm? Aqui no Facebook não estamos a conseguir ver, mas no Instagram estamos. E eu vou explicar porquê, porque eu tenho... Eu sei, porque tens o virtual atrás. Exatamente. Ou consegues pôr à tua frente, na tua zona do corpo? Não, desaparece. Assim não? Porque há aí um momento que ele aparece, outras vezes aparece. Depois não. Mas eu não há problema. Espera só um bocadinho. Vou aqui às definições e resolvo já isso. E tiras o fundo virtual. Exatamente. O pessoal a dizer, olha ali o Osvaldo com uma sala tão porreiraça, afinal tem ela e cadernos atrás. Pois é. O que é que habitualmente... Eu acho que dá para ver. Pelo menos a mim dá-me para ver. Mas o que é que os selos... O que é que diferencia os selos, Osvaldo? São os selos fiscais que só se conseguem tirando dos maços de tabaco. Mas o que é que diferencia cada selo? O que é que cada selo tem de diferente? É anual, é um selo anual, tem datas diferentes e tem um número de registro. Ok, pronto, que eu não sei. Eu sei que eles têm o selo, mas nunca me pus a olhar para o selo que o maço tem, porque pronto. Fumas? Também fumas? Não, mas por isso mesmo eu nunca estive assim muito a mexer nos maços. Mas o que tem é isso, e depois tem, ano para ano, tem cores diferentes. Tem cores diferentes. Olha, não sabia. Eu pensava que aquilo acho que era tudo rosa. Não. Aqueles eram verdes, estes são rosa, e tem aqui azuis, cinzentos. Que giro. Ou seja, é de ano para ano muda a cor. É isso? Muda a cor, exatamente. Muda a cor. Portanto, isto é quase como as notas do banco. Eu não vou para o fundo. Aqui isto é tudo, a maior parte destes são selos e tal. Mas isso é que era interessante, que é o seu gosto pessoal. Exatamente, eu vou deixar estar. Podes deixar, João. Sim. Porque é o teu gosto, é para mostrar mesmo a vida real a acontecer. É mesmo, as coisas são assim, é a nossa forma de trabalho, é o trabalho, é o ambiente, é o teu espaço, é o teu cantinho. E as pessoas têm... Este meu cantinho, como a minha mulher diz, é o caixote do lixo, que ela só tem lixo. Ela só acha que eu tenho lixo. Ela não acha piada às coleções? Acha piada, mas acha que eu tenho coisas a mais e, portanto, eu guardo muita coisa e isto é muito complexo. Osvaldo, olha, comentem aí nos comentários se vocês fazem coleções ou se já fizeram ou se conhecem alguém que até faça. Olha, eu tenho uma irmã, a minha irmã mais velha, quando era adolescente, ela teve ainda uma coleção de selos. Então, sempre que mandavam cartas do estrangeiro, ela rapava os selos das cartas todas. Agora já não consegue. Pronto, agora não consegue, mas também não devia ser aqueles com carimbo, não é? Acho eu. Não, isso não. A coleção pode ser a que tu quiseres. Pode ser temática, pode ser temática só, num tema, animais, por exemplo, pode ser desporto, pode ser muita coisa. E depois isto é como o marketing, tu sabes, depois pode-se nichar mais. É verdade, sim, uma coisa específica, um tema muito específico. Exatamente, do desporto podes até só ter, tipo, o hóquei, ou o futebol, ou o handball, ou a natação, então tens todo o show daquela temática. E podes ainda nichar mais, pode dizer que é a natação só de um país, por exemplo. Por exemplo, eu tenho aqui uma coleção interessante de selos que é só sobre Coimbra, tudo que é de Coimbra. Osvaldo,
O Osvaldo vai a encontros, vai a feiras, vai ao CTT e pede especificamente para lhe arranjarem esses selos e compra. Sim, assim, o CTT agora não a exagerar, porque eles não põem selo nas cartas, mas andam a fazer séries anuais, que é uma coisa brutal. E, portanto, eu parei de comprar nos CTTs, porque eles já estão a exagerar de uma maneira. Sei lá, antigamente havia 5 ou 6 séries por ano, ou 6, e agora há para aí umas 20 por ano. Ou seja, e como eles não vendem selos, porque o que eles vendem são etiquetas, que o pessoal aparece na carta aquelas etiquetas, os selos praticamente são para colecionadores, não é? Eles estão a matar exatamente, porque os jovens hoje nem sabem o que é um selo. Não aparece em carta nenhuma, é muito raro aparecer. E, portanto, quando a nossa geração, e talvez a seguir à minha, acho que eu posso dizer... Eu acho tão giro os selos, porque tinham desenhos e temas que eu achava super bonitos. Os selos é a história de um país. Aquilo é São cultural. histórias. E a pessoa aprende muito. Se, por exemplo, dizes um selo e fores a partir dali descobrir o país que é, porque é que aconteceu, as personalidades que estão naquele selo, o que é que significa aquela. E hoje em dia é muito fácil porque temos a internet, não é? Antigamente eram as enciclopédias, agora a gente vai à internet e descobre tudo sobre aquilo, não é? Não tem nada a ver com antigamente, é muito mais fácil. E, portanto, culturalmente aquilo é muito rico, não é? A gente acaba por aprender muito sobre as temáticas de um país, do mundo, seja do que for, e tem uma cultura geral bastante mais assertiva do que eu adorava. Hoje em dia falta muito. É verdade. Eu adorava, então eu escolhi bem o título, porque são coleções seladas com história, porque para mim os selos têm todos muita história, porque é um encanto. Então eu adorava, quando eu tinha de ir buscar selos, até para os meus pais, eu às vezes adorava porque as contas nunca eram certas, porque era sempre 35 cêntimos, ou 25 cêntimos, ou 15 cêntimos, era qualquer coisa, dependendo do valor que implicava o envio da carta. Então, às vezes, tinha de ser 3 selos ou 4 selos, então eu achava muita piada eu a colá-los a pôr aquilo de uma maneira assim, esteticamente também mais bonita. Então eu adorava isso, porque era assim as quantidades. Pareciam os trocos. Os selos eram tipo os chamadinhos. Há uma coisa que a maior parte do colecionador faz, que é que selos estragados deitam-nos fora. Eu não os deito. Eu estou a juntá-los para fazer um quadro. Fazer um quadro com selos, exatamente. Todos aqueles que estiverem estragados, eu vou aproveitá-los para fazer um quadro. Não sei o quadro é cá de ser, não sei se vou conseguir atingir o meu objetivo, mas é isso que eu pretendo fazer com eles. É uma coisa diferente, é uma coleção fora da caixa, isso, por exemplo, não é? É verdade. Uma coleção de selos em quadro, o que é interessante. Eu acho Olha, o mais giro agora é quando o Osvaldo fala realmente, quando está na praia, quando as pessoas falam daquilo que gostam, o Osvaldo a falar estava encantado. Estava aqui horas. Eu acho tão giro quando as pessoas estão a falar realmente, começam a falar daquilo que gostam e que dá prazer. Por exemplo, eu faço parte da Associação Académica de Coimbra, da secção de filatelia, e posso dizer que todas as pessoas que estão lá têm todas mais de 50 anos, o que quer dizer que isto um dia, muito brevemente, vai acabar, porque não estou a ver ninguém a seguir as pesadas das pessoas que têm selos. As pessoas que estão lá têm dificuldades porque já pensam em vender, mas ninguém compra, portanto, porque já estão em fim de linha, digamos assim, já pensam, alguns já estão bastante doentes e pedem-nos ajuda para a gente tentar, e não conseguimos, é muito difícil angariar novas. Se calhar, lá está, passa um bocadinho também por mostrar, porque passa muito ao lado dos jovens, que se calhar há novas gerações... Não, mas nós fazemos, nós temos vários associados que fazem périodos pelas escolas secundárias a contar a história dos selos, tem promoções sobre selos, nós na associação oferecemos selos um catálogozinho com os selos básicos para tentar motivar. Sim. E não vejo grande interesse, depois só os ver pegar no telemóvel,
às vezes nem conversam uns com os outros, está a ficar um bocado complicado, a nível geral, está a ficar um bocado complicado, não é? Mas pronto, há de ser o que sai, acho que é assim mesmo. É uma questão, às vezes, se calhar, de um refresh ou uma mudança de perspectiva para a coisa agarrar. Às vezes há coisas que se pegam. Quem tem essa responsabilidade, e esse dever seriam os CTTs. Os CTT. E eles é que fazem os seus, só têm o monopólio de fazer os seus. Portanto, a partir daí, quando eles não metem selos nas cartas, o que é que estão a promover? Nada. Estão a promover as etiquetas, não é? E mais, hoje as cartas escrevem-se pouco, porque eu para descrever já não descrevo uma carta, não é? A não ser que fosse uma carta de amor muito pessoal, que era para escrever. Não sei se não havia um chat em particular e tal. Osvaldo, escreveu muitas cartas de amor. Escrevi algumas, não propriamente, nunca fui muito romântico, eu sou muito pragmático, mas escrevi algumas, eu tive assim umas quantas paixonetas, então, que toda a gente teve. Mas quando uma pessoa escreve é outra coisa, não é? É completamente diferente. Aliás, eu vou só dar aqui uma dica para quem estiver aqui a ouvir. E obrigada a quem está aí desse lado. Exatamente. E eu digo, se querem aprender alguma coisa, escrevam. Porque o falar, as palavras levam-os ao vento. O escrito fica para sempre. Portanto, e mais, quando a gente está a escrever, consegue assimilar muito melhor aquilo que está a escrever. Está com muito mais atenção, tem que ter muito mais atenção como escreve para que a mensagem se passe para o outro lado. Não se pode escrever de qualquer maneira. Portanto, tem que ter atenção em tentar transmitir, que a pessoa que recebe a mensagem percebe a mensagem que nós estamos a fazer, não é? E, portanto, o escrever é muito mais difícil do que falar. O falar é mais fácil, porque a gente pode a qualquer momento, se a pessoa não perceber, a pessoa pergunta. No escrever, a pessoa não vai perguntar, não é? Portanto, tens que ser muito preciso naquilo que estás a dizer e muito conciso nas ideias. E depois, para aprender, seja o que for, se não escrever, é muito mais difícil assimilar qualquer assunto. Isso, por experiência própria, eu digo isto, não é? É verdade. Mas de qualquer maneira que a pessoa queira, seja do que for, nem que seja uma coisa muito simples, escreva. Até porque daqui a 10 anos, 15 anos, quando for ver, olha isto. Se falar, nunca mais nunca mais. Olha, uma coisa simples que um amigo meu faz, e que se vocês quiserem façam, porque uma pessoa pensa assim, agora vou escrever para quem? Eu morar? Não, mas há coisas simples que vocês podem fazer. Por exemplo, um amigo meu, sempre que faz uma viagem, depois imprime as fotos, que é uma coisa que fomos perdendo o hábito, mas faça um álbumzinho, mesmo uma compilação, por exemplo, das 50 melhores fotos ou 30 melhores fotos naquela viagem, e escreva ao lado, no álbum, ao lado da foto, o que foi. Ele é engraçado, eu estive com ele este fim de semana e ele a dizer assim, olha, fui mostrar um álbum a uma amiga minha, de umas férias que fez, já há algum tempo, quando foi a ver o álbum, já não se lembrava de algumas coisas se não tivessem escritas. Fartou-se de rir, ela fartou-se de rir, porque são piadas que aconteceram, piadas que ele relembrou, coisas que aconteceram durante a viagem, as peripécias, e é muito engraçado. Por isso, olha, uma coisa simples para vocês, lembram, porque depois com o tempo passa, vão ficando algumas memórias sim, mas há outras que tinham tanta graça ou são tão especiais que acabam por esquecer. E é um pequeno exemplo, para além de vocês irem adorar ver as fotos, porque tudo o que é muito digital e nós habituámos a tirar 300 mil fotos no telefone, mas não imprimimos nenhuma, não é? E acabamos por deixar de olhar para elas e às vezes perdem-se. E ali não, estão guardadas, é uma caixinha de boas memórias. Quando quiserem vão lá ver. Diga. E também podem escrever para elas próprias. Metem um selinho, vão aos correios e dizem assim, tem que ser com selo, que eles são obrigados a pôr. Eu quero com selo, não quero cá etiqueta, escrevam para eles, ficam com o selo, até podem escolher o selo mais bonito que gostam, e depois tem uma data no próprio selo, carimbo, que diz qual foi o dia e a data, e escrevem para elas próprias. Eu escrevia para mim quando disse para fora. Eu estava a fazer isso. Mandava uma carta no sítio onde estava. Exatamente, também mandava para mim próprio e ficava com uma recordação. Daquele país, porque era carimbado naquele país.
Exatamente. Tenho muitas coisas dessas de fora, tenho muitas, imensas. Mas pronto, eu acho que é uma sugestão. Escrevam para eles próprios, façam reflexões e depois escrevam para eles próprios. E deixem guardado, e um dia mais tarde quando vão ter uma grande surpresa. Uma grande surpresa. É verdade. E vão-se lembrar porque foi um local, não é? Um destino escolhido e faz parte da memória desse local. Exatamente. Osvaldo, tens quantas coleções? Ui, estás a falar dos seus? Não. Quantas coleções diferentes? Tipo, já falaste dos selos, falaste dos maços dos selos do tabaco, falaste... Tem disqueiros, nunca os contei. Tem disqueiros. Olha, eu vou-te mostrar aqui uma coisa engraçada. É que uma pessoa depois, acho que o gosto começa a correr e depois acaba por fazer muitas coleções de muita coisa. Eu atualmente, eu estou a falar, eu acho que o Osvaldo me continua a ouvir porque está com os fones, com os auriculares, mas eu tenho um sobrinho meu sobrinho mais novo, está a fazer coleção de moedas, ele adora moedas. Eu também tenho. Sabes o que é isto? Mostra aqui para o telemóvel também, Osvaldo, para as pessoas do telemóvel. Exato. Sim. Sim, mais ou menos. E tudo? Isso é uma mota. Não, é um isqueiro. Ai, um isqueiro. Ai, eu tenho um amigo meu que é doido por Arles, que é adorar esse isqueiro. É doido por motas. Que giro. E são todos assim diferentes. Isso são só isqueiros, o que está a mostrar. Não, agora não, agora vamos mostrar outra coisa. Então, espera, vamos aqui ver, vamos ver. São as moedas, não são? É. São moedas. O meu sobrinho adora, compra lá aqueles dossiês. Aqueles dossiês são... Tem de ser ali com as medidas, tudo ali, meio coisa, que alguns não dão. Tem ali os critérios que eu nem sequer sabia. Há várias formas de o fazer, porque se nós tivermos um acessório, que é este, isto cabe sempre, isto depois dobra-se assim, isto cabe sempre no mesmo buraco, só varia esta abertura. Tenho várias aberturas, portanto, isto não, pode ser um álbum muito simples de fazer. E a moeda fica protegida. É celofane, não é? É um celofane próprio para proteger as moedas. Ou seja, esta, por exemplo, não cabe aqui, mas eu podia ter lá aqui dentro, assim. Pois, porque quando se vai às feiras das velharias e eu vejo lá as moedas, elas estão sempre assim organizadinhas. Exatamente. E pronto, e ele sempre vai a uma feira dessas, fica lá a namorar meia dúzia de moedas. Pois, há catálogos. Algumas são bem caras, isto não vai dar. Pois são. Mas isto, por exemplo, é uma moeda corrente. É uma moeda corrente, nova. Eles as correntes ele vai tendo. É 2022 estas. E depois é giro, porque até as moedas, como falámos dos selos, as moedas também têm edições especiais, o que é muito giro. Porque acabam por ser giro nesse sentido. Vários tipos, tem até de ouro, que eu não faço tudo ouro, mas tem até de ouro, portanto... Osvaldo, mas com isto tudo não me disse quantas coleções diferentes tem. Não sei, nunca as contei, não faço a mesma ideia. Sei lá. Sério? Nunca as contei. Tem muito. Por isso é que a sua esposa diz, meu Deus, que isto... O homem é doido. O homem é doido. E não deixa de ter razão, não é? Deixa de ter razão. Aliás, a gente para as mulheres tem que sempre lhe dar razão, não é? No geral, ou não sei. Mas, Osvaldo, nota-se que é mesmo uma paixão e já percebi, nós aqui também já percebemos que vem também um bocadinho da contágio do seu pai, pronto, do gosto que acabou por beber daí e de ficar com esse gostinho. Também acredito que seja uma forma de o lembrar. Foi. Olha, mas fui só eu, porque eu tenho mais 6 irmãos. E fui só eu. E ninguém achou piada. Não, mas ninguém tem nada assim de coleção, nada. Que eu conheça, não. Mas também com o nome
que o nome igual ao pai tinha de ser o Osvaldo. Pronto, os outros já não era a mesma coisa. Exatamente. Osvaldo, agora com este percurso todo e olhando para trás e depois os desafios, a família foi crescendo, tem 2 filhos, penso eu, um casal, não, tenho uma. Tenho uma filha, e 2 netos. Pronto, então são os 2 netos. Acredito que sejam uma paixão, os netos são sempre a paixão dos avós, mas neste momento, aos 65 anos, olhando para trás, qual foi o maior desafio que sentiu no percurso de vida? Aquele desafio, aquela marca profissional ou pessoal, mas que tenha sido assim um desafio de é preciso ser forte, é preciso não desistir. Às vezes para aquelas pessoas que dizem que ou sentem que às vezes vão abaixo e que não vêm às vezes a saída e acham que está tudo perdido. E às vezes vocês desse lado têm desafios que uma pessoa diz, foge, como é que aquela pessoa saiu? Porque às vezes olhamos para os nossos problemas e carregamos o mundo. Mas depois quando olhamos para as outras pessoas, vemos que as outras pessoas têm desafios iguais, é tudo humano. A forma às vezes como lidamos ou quem temos ao nosso lado para nos ajudar também a ultrapassar, faz toda a diferença. E o que é que o Osvaldo diz a essas pessoas que têm esses desafios? E neste caso tem uma história mais longa de vida do que eu, por exemplo, que já passou por muitos mais do que eu tenho muitos para passar também, mas qual foi assim aquele grande desafio que sentiu, se o teve, não é? Se não teve, felizmente que não é? Mas e como é que foi superado e o conselho que dá? O maior desafio foi eu lutar pela minha liberdade, que hoje em dia as pessoas não sabem muito bem o que é isso, porque já nasceram com muitas liberdades. Mas o maior desafio foi a liberdade e a responsabilidade. Como te disse, tive uma filha muito cedo e a responsabilidade foi muito grande e, portanto, não era fácil. Eu quando tomava uma decisão, não podia só pensar em mim, porque se sou eu sozinho, não é? Não, era completamente diferente. Agora, tinha que saber as consequências que daí vinham por terceiros, em que eu era o responsável por essas decisões. O que eu aconselho às pessoas é muito simples. Primeiro que tudo, sejam terra a terra, ou seja, tudo o que nos acontece tem uma razão de ser para acontecer. E aquilo que nos acontece tem sempre 2 lados. Tem o lado que a pessoa diz, pronto, coitadinha, não. E tem o outro lado, que diz aprender com aquilo, seja bom ou menos bom, aprender com aquilo e tirar proveito daquilo, porque a mim já me aconteceram muitas coisas, eu posso, enfim, não é muito, enfim, uma palavra muito simpática, mas já me aconteceram coisas horríveis, em que eu tive a cabeça fria para sair delas, aproveitando essas mesmas circunstâncias. E, portanto, acredito que não é logo. Acredito que não é logo que a gente consiga ter essa Não, é logo, porque isto já é intrínseco. Porque às vezes precisamos de afastar-nos um bocadinho e depois ter essa cabeça. Quando comecei a minha vida com valor negativo, não é? Eu já comecei, não foi com 0, foi com valor negativo. Portanto, tive que superar muita coisa, não é? É verdade, o desafio começou logo, não é? Já estava com o desafio em mãos. Exatamente, portanto, a partir daí eu tive que tirar proveito desses momentos e saber como é que havia de aproveitá-los. Porque tudo que acontece tem sempre uma razão de ser. Sempre uma razão de ser. E, portanto, a pessoa tem que saber qual é essa razão de ser, daquele problema, o que é que motivou aquele desafio, não é? E saber para que lado é que se vai virar. Tem que sempre se virar primeiro que tudo para o lado positivo. Não se pode dizer, pronto, olha, acabou, agora vou enterrar a cabeça na areia, deixar andar. Não pode ser. Antes de contar, é enfrentar as coisas, decidir as coisas e ter uma direção, não é? Sempre ter uma direção e dialogar, sempre. E pensar nas coisas com frieza. É que às vezes as pessoas metem muito sentimentalismo nas coisas e às vezes tem que ser com frieza, porque eu vou-te dizer, é mais difícil
mais difícil do que criar uma empresa é fechá-la. É muito mais difícil. E tem que se ter essa capacidade, quando se percebe que o melhor é mesmo fechá-la. Não é? Eu tive algumas empresas em que achei que não tinham a direção que eu queria e, por simplesmente, abandonei o projeto e aproveitei aquele projeto para criar outro. Ou seja, ser sempre aquilo que eu digo, aquelas coisas que parecem que são menos boas, às vezes são plataformas ideais para nós irmos em frente e aproveitar aquilo que temos para fazer outras coisas que nos fazem mais sentido naquela altura. E é isso que eu recomendo às pessoas. Nunca deitem fora aquilo que têm, seja o que for. Aproveitem, há sempre ensinamentos, há sempre coisas boas que a gente tira de tudo na vida, tudo. E é isso que tem. E aliás, o que eu faço agora é um meu novo desafio, é ajudar as pessoas a organizarem o seu tempo, a ter meios e plataformas próprias para que com elas ganhem tempo, para poderem pensar, para poderem desenvolver o seu próprio negócio, sem ter que fazer aquele estar imbuído diretamente no dia a dia, porque depois não têm tempo a pensar, não é? Portanto, o que eu ajudo neste momento, aquilo que estou mais do que até na empresa estar a vender XYZ, é ajudar as pessoas a fazer exatamente isso. Terem uma plataforma onde têm todos os dados, onde podem tomar decisões em tempo real. E são dados em tempo real. E, portanto, são decisões muito mais acertadas do que ver uns gráficos daqui a 3 meses ou 4, e já pode ser tarde para tomar determinadas decisões. Portanto, o que leva é que as pessoas, tendo todas as informações, como se diz em inglês, just in time, podem também tomar decisões na hora. Saber, olha, isto não está a correr bem para este sentido, o que é que podemos fazer, qual é a melhor maneira da gente inverter tirar ensinamentos daquilo que nos aparece à frente, saber interpretar. E isso é aquilo que é mais importante nas pessoas que têm negócios, não é? E para mais quem tem mais do que um negócio, não é? Ainda é muito mais importante, e tem que ter essa informação toda para poder tomar essas mesmas decisões. Isso é importante. Tudo na vida, a informação, mais que nunca, agora a informação é o foco principal de qualquer pessoa e de qualquer organização. Porque é daí que conseguem gerir e tomar decisões. É isso. É verdade, Osvaldo. Olha, isto sem estar programado, eu tinha aqui no encadeamento que era o que é que o Osvaldo agora fazia, e muito bem, e já entrou aí, e já seguiu por aí também. E muito, não, maravilha, porque isto é uma conversa, é mesmo isso. Eu só tenho os topiquezinhos que é para a gente ali não esquecer de falar deles. E disseste muito bem, eu não te quis interromper o raciocínio, estavas a falar muito bem. Já tenho aqui um comentário também aqui da Sofia no Instagram, que eu já vou ler aqui para as pessoas que estão no Face e depois também poderem ouvir. Mas muitas vezes, voltando um bocadinho assim atrás àquilo que disseste muito bem, em relação aos desafios, muitas vezes nós, para abrir novas janelas, temos de fechar outras, ou para abrir novas portas, outras têm de se fechar, porque senão deixamos de perder a oportunidade de abrir outras, porque estamos embebidos só naquele lado. E a Sofia aqui, a Sofia Loja, está aqui no Instagram a falar um pouco também nesse sentido, é que os desafios que criamos novos caminhos e novas soluções para os nossos projetos. É mesmo isso, Sofia. Osvaldo, já aqui quase em jeito de final, já sabem, obrigada pelos vossos comentários, obrigada a quem está aqui a assistir. Eu às vezes não vou dizer nomes assim específicos, porque depois vão passando e eu tenho medo de ficar algum por dizer, mas sintam-se todos muito bem-vindos. Agora vou puxar um bocadinho assim a brasa à minha sardinha, e o Osvaldo já falou e muito bem o que é que está a fazer agora. Só para terminar, antes que eu passe a batata quente agora aqui para o meu lado, mais a puxar para a área da roupa, mas só para encerrar assim este capítulozinho, o Osvaldo está a fazer e está a ajudar muito bem empreendedores, sobretudo empreendedores, porque realmente sentiu que há assuntos que às vezes as pessoas não percebem, que se calhar estão a precisar de outro foco, de outra visão,
E às vezes quem já passou por elas é o ideal para a gente aprender com os erros dos outros, e o Osvaldo está a dar esse farol, essa direção do venham por aqui, porque eu já passei esses caminhos das pedras e não cometam os mesmos erros, e faz muito bem. Osvaldo, com isto tudo, com os desafios que está agora, os desafios bons, porque está a ajudar e está em empreender, continua sempre a empreender. Já falámos dos desafios e agora, em jeito de fecho de ciclo, só aqui nas perguntas, porque de resto é para continuar, mas os sonhos que ainda tem. Há aqui alguma coisa que dissesse, não, eu ainda queria fazer isto, ou ainda quero caminhar para fazer isto? Há aí alguma coisa que eu tenha andado a adiar, que ainda não foi feita? Não, eu não adio coisas. Há uma coisa, eu posso projetar para mais tarde. Nunca, ou seja, em termos de organização, temos que saber temporalmente, mesmo os próprios sonhos, o que é que vamos fazer daqui para a frente. Eu, como estou num projeto bastante recente, que é este de ajudar empreendedores, empresários e pessoas que tenham ligação a este mundo, que não é fácil, estou muito direcionado para já. É um meu sonho, é conseguir atingir o meu objetivo, não é? Que é ter um grupo de pessoas onde nós todos nos possamos entreajudar e em que as pessoas sintam que é uma mais-valia, porque eu posso dizer, eu estou a aprender todos os dias, porque todos os dias as coisas são diferentes. E, portanto, eu não é por ter já 65 anos e 40 e tal anos de profissão que deixo de aprender, porque as coisas mudam muito rapidamente. E, portanto, a base eu já as tenho, não é? Mas há muita coisa nova que a gente tem que aprender, como, por exemplo, tu sabes, a nossa grande batalha neste momento é o marketing digital, não é? Portanto, isto foi um objetivo e que temos que o cumprir, e temos que chegar ao fim com resultados, não é? E, portanto, isso é o que foi uma coisa nova. A gente tem que estar constantemente a aprender. O que nós estamos a fazer, eu nunca fiz entrevistas em lado nenhum, a não ser depois jornais, às vezes fui duas ou três vezes à televisão, enquanto fui presidente de uma associação empresarial, mas fora isso não era habitual, não é? Agora é todos os dias, é habitual, a gente está aqui, faz vídeos, faz o nosso próprio TV, faz o nosso show. Tornou-se quase natural, não é? Assim, uma coisa muito... Exatamente, portanto, e nós temos que estar sempre a adaptar aquilo que sabemos às novas realidades. Portanto, as pessoas não devem nunca, o que é o ser humano muito habitual, que é acomodar-se. Não se pode acomodar, tem que sair fora da caixa, tem que dar sempre o benefício da dúvida às coisas novas, tentar, e o tentar não significa que se consiga, mas ao tentar ganha-se muita experiência e ganha-se muito saber, mesmo que não se atinja o objetivo. Nunca deixem de tentar, porque o não tentar, isto é como eu costumo dizer, o outro também dizia, nunca mais me sai o Euromilhões. E tu jogas muito? Eu não jogo. Então, como é que se sai se não joga? Não é? Isto é a mesma coisa, quer dizer, temos que ir a jogo. Porque se não formos a jogo, a gente nunca sabe se consegue ou não. Temos que estar na batalha para ganhar. Exatamente, sempre com um objetivo positivo e sempre vendo a parte positiva das coisas, não é? Sempre a parte positiva das coisas, que é muito, 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 muito importante. Portanto, o meu desafio neste momento é esse, o meu objetivo é esse, e além deste meu sonho, é criar os meus netos, ou tentar ajudar os meus netos a traçar o seu caminho e tentá-los ensinar alguma coisa para o futuro que eles queiram vir a ser, não aquilo que eu quero que eles sejam. São duas coisas diferentes. É verdade. Esse é o maior sonho. Osvaldo, eu vou só pedir para levantar um bocadinho o telemóvel para a gente ver melhor o seu rosto. Só um bocadinho. E escorrega assim, está bem? E pronto, está ótimo. Ótimo. A Ana Esteves está aqui a fazer um comentário e a partilhar connosco aqui no Instagram. Já sabem que está aberto também para o Facebook. A Ana diz que desafios temos todos. Pois temos, todos os dias há pessoas e nós próprios temos os nossos próprios desafios, uns maiores e outros menores, mas todos temos, e a Ana está a agradecer a partilha fantástica que o Osvaldo está aqui a dar. Osvaldo,
Agora vou puxar aqui um bocadinho para o meu lado. Então, mas vais puxar mal. não, vou puxar bem, Comigo. porque os senhores também têm os seus desafios, não é? É normal. Sei que o Osvaldo não liga tanto, se calhar, a ir às compras, a ir comprar as suas peças, porque tem uma companheira que faz esse trabalho todo. Pois é, não é Pois o é. único, mas isso foi acomodar-se ou ela realmente é que tem aquele gostinho Não, e o Osvaldo diz assim: eu gosto destes miminhos, eu quero que ela seja ela a fazer. Não, olha, eu vou explicar. Eu sempre fui no que se diz na gíria, um baldas em relação à roupa. Não é nada que me seja apelativo e que eu ligo muito. Eu costumo dizer que sou bonito de qualquer maneira, vestido de qualquer maneira. Portanto, exatamente. E como a cara metade gosta dessas coisas, não é? E gosta de fazer compras e gosta de fazer aquilo, eu dou-lhe esse ploro e, portanto, eu como não posso fazer tudo e agora eu vou outra vez fazer um paralelismo, eu tudo o que puder mandar fazer não faço. Olha, portanto, que espetáculo. Mas calhou bem, calhou com uma boa parceira. Eu estou a falar em todos, não só na roupa, em tudo, sim, todos os sentidos. Mesmo nos negócios, em todos os sentidos, fazer um paralelismo, mesmo na parte empresarial, aquilo que se puder delegar, ou seja, não fazer, delegar com responsabilidade, como é evidente, a gente tem que ter essa responsabilidade, porque a responsabilidade é sempre nossa, mas tu puder delegar, liberta-nos a nós para pensar e para fazer outras coisas. Portanto, isso é muito importante. E como isso da roupa, eu tinha que arranjar alguém para delegar, estava delegado por natureza, não é? A gente tem que escolher a pessoa a quem delega o trabalho, não é? Olha, o ouro sobre azul, já viu? Tem que ser uma pessoa de qualidade, seja no que aquilo que estamos a fazer, temos de ter a confiança que delegamos à pessoa certa. E portanto, claro, é muito importante. E na roupa não foge à regra daquilo que eu sempre fiz, não é? Eu posso só para teres uma ideia, eu tive alturas de ter bastantes empregados, não é? Significava que eu estava a delegar funções a outras pessoas, não é? Para fazer determinados trabalhos, todos que são inerentes à função das empresas, não é? Tem que se fazer. E há cerca de 10, 12 anos para cá acabei com isso tudo. Não é? Deixei de ter essa responsabilidade de ter pessoas à minha guarda, que é uma responsabilidade muito grande, porque estamos a falar não só da pessoa, mas das famílias que está por trás dessas pessoas. Portanto, nós temos essa responsabilidade de poder ter sempre as coisas em ordem e pagar, etc. Mas eu, a partir de determinada altura, porque isso é uma responsabilidade muito grande e é muito pesada e é vinculativa, eu passei a delegar exteriormente. Ou seja, deixei de ter empregados e, portanto, a responsabilidade passou para o outro lado. Não é propriamente minha. E felizmente que fiz, porque me libertou muito mais, mas foi uma decisão difícil, posso dizer que não foi fácil, mas hoje penso assim, devia ter feito há muito mais tempo. Olhando para trás... É mais caro, há quem diga que é mais caro, porque não é, se fizerem as contas, é muito mais barato e muito mais saudável, porque a nossa saúde também conta, não é? Muito mais saudável, nos tira um peso de cima bastante grande, não é? E a saúde também conta bastante. Eu prefiro neste momento deixar, por exemplo, de vender só porque não tenho, por exemplo, vendedores próprios, não é? Prefiro não fazê-lo, porque sai muito mais barato não os ter, mesmo vendendo menos eu ganho mais. Portanto, tem que se fazer sempre essa equação, porque às vezes há pessoas que dizem, eu faturo 20 milhões e não sei o quê. Eu não digo isso, interessa-me que a pessoa me diga a mim quanto é que fica. Eu não me interessa, a pessoa pode vender 20 milhões e dever 30, o que é que isso me interessa? Claro. Não ganhou nada, ainda ficou a dever, o que é que isso interessa? Interessa é saber aquilo que fica. Nós temos que estar sempre preocupados, não é aquilo que vendemos, é aquilo que fica para nós.
fica, que nós podemos dizer é meu, posso usá-lo da melhor maneira que eu entender. E eu funciono sempre assim, não ao valor que está em cima da mesa, que é quanto vendo, mas sim sempre ao outro lado, que é quanto é que fica. E acho que é assim que as pessoas devem fazer, é saber quanto é que fica. A Sofia está aqui a partilhar connosco, a dizer que também, lá está, ganha-se com o que não sai, muitas vezes ganha-se mais com o que não sai. É verdade. Com isto tudo, o Osvaldo já disse que delega, até delega a sua personal que o veste. Exatamente. É um negócio, eu faço outras coisas, não é? Para ela. Pronto, então. Ela vai às compras e eu também vou. O Osvaldo faz o jantar. Não. Se eu fizer o jantar, ninguém come. A não ser que sejam uns ovos mexidos, um bifezinho assim virado de um lado para o outro, um grelhadozinho, de resto. Não, ninguém come. Mas olha, que formem uma boa equipa. Osvaldo, agora isto o direto já vai assim numa hora e isto é como as cerejas, eu falo, o Osvaldo também não se importa nada de estar aqui a partilhar as suas histórias, o que é fantástico, isto passa a voar, espero que também passe para vocês a voar, como passa para nós. Osvaldo, eu tenho pedido aos meus convidados, de há algum tempo para cá, para trazerem... Olha, fez luz, Osvaldo. Bom dia. Bom dia, diretamente aqui das plataformas. Eu tenho pedido ultimamente aos meus convidados para trazerem um objeto que faça sentido para eles, seja profissional ou pessoal, independentemente do que for. Não... Há pessoas que me perguntam, mas tem de ser roupa? Não, algo que faça sentido para aquela pessoa que tenha um simbolismo, algo que lembre alguma coisa que seja especial. Osvaldo, o que é que nos trouxeste? Eu não tenho um objetivo. O que eu tenho, como te disse, é esta paixão pelos selos e tenho uma outra que é o meu animal de estimação, que infelizmente já faleceu, e esse é para mim um simbolismo, uma coisa que me faz, e muito mais agora, não é? Que já não está entre nós e que eu muito prezo. Eu até posso postar aqui já agora, não sei se consigo partilhar o ecrã. Deixa eu ver se eu consigo. Sim. Ou ver se consegues. Eu não sei se consigo. Porque tu tens... Não vais conseguir no Instagram, se calhar. Achas que consigo partilhar? Não. No Instagram, se calhar, não. Não? Se calhar pronto, não. Só uma plataforma. Osvaldo, não tens nenhuma fotografia aí perto? Pois, aqui é uma fotografia digital, portanto não tenho... Ok. Não tens nenhuma física? Não tenho aqui. Tenho, eu sou capaz de ter, mas não sei onde, já está aí guardado. Mas olha, Osvaldo, se quiseres, depois de terminarmos aqui o direto nas redes, se quiseres, podes partilhar nos comentários a foto digital. Okay. Eu sei que é uma coisa recente, que foi recente, que comentaste no grupo, que foi difícil para ti, mas é verdade. Continua a ser difícil. Ainda continua, porque passa a ser um membro da família, faz parte, a gente já lhes conhece os hábitos, até estranhamos quando não fazem alguma coisa, já conseguimos interpretar tanta coisa, e eles também de nós, não é? Eu já não me lembro do nome, tu na altura disseste como é que se chamava, mas eu já... Era Júnior. Era o Júnior. Era o Júnior. Júnior. Eu lembro eu lembro que tu comentaste na altura. O nome que eu lhe pus foi Scott Junior, porque tem uma razão de ser. Eu estou contando. Porque o anterior era o Scott. E quando faleceu, passado uma semana, este veio, não é? E portanto, e realmente foi de uma digamos, foi uma homenagem, no fundo, que eu estava a fazer também à descendência, não é? E portanto, em vez de há pessoas que põem o mesmo nome, mas eu achei que não devia pôr o mesmo nome. Chamei-se de Júnior, não é? E, portanto, era sempre só Júnior, mas o nome era Scott Júnior. E nunca, não pensaste em ter também agora, poder ter outro? Não. Para também dares uma experiência?
na família decidiu-se que não se ia dar continuidade e, portanto, eu fui vencido e, portanto, tive que acatar a democracia, é assim que manda. Os vencidos têm que se sujeitar às decisões mas dos que vencem, não é? às vezes não querem porque não querem passar pela dor outra vez, mas depois quando se tem, esquece, e é uma oportunidade do animal também sentir que tem um lar. Sabes que este veio uma semana depois exatamente por causa disso. Pronto, por isso é que eu... Não. Teve que ser na altura, eu nem dei posse de haver democracia e ali foi logo ali, não há tempo para pensar, lá está, agir. Olha, obrigada, Osvaldo, eu sei que foi uma partilha pessoal, porque eu sei que isso ainda te mexe um bocadinho contigo, e eu costumo dizer, eu gosto muito de animais, gosto muito de pessoas e gosto muito de animais, e uma coisa não tem de estar em detrimento da outra. Sei que há pessoas que vêm muito com aquela coisa do tratam melhor os animais que as pessoas. Não, eu falo por mim, eu acho que não trato mal as pessoas, também não tenho que tratar mal os animais. E uma coisa não implica a outra. Podemos tratar e devemos tratar tudo o que habita aqui no planeta. Fazemos parte deste planeta. Não, mas sabes o que as pessoas querem dizer? Eu acho que as pessoas o que querem dizer é que há pessoas que tratam melhor os animais. Não. Há pessoas que tratam melhor os animais do que outras tratam as pessoas. Acho que é uma coisa diferente. Porque são diferentes. Eu acho que é isso que... Sim. Há pessoas que tratam bem os animais e têm amor pelos animais, passam a ser uma pessoa de família. Há quem exagere, mas isso há tudo na vida. Mas normalmente é assim que se faz, não é? Tem uns animais para os tratar bem, não é para os ter. Sim, senão não temos, não faz sentido ter. Exatamente, não faz sentido ter. Agora, o que as pessoas querem dizer é que há pessoas que não são tratadas como alguns animais, ou seja, que estão bem tratados e que há pessoas que são desprezadas e que deveriam ser mais bem acarinhadas, mais bem. Enfim, tudo a vida é assim e quanto melhor for a vida, melhor para todos, não é? Porque isto é verdade. Não, é como eu costumo dizer, o dinheiro não é tudo na vida. Aliás, o dinheiro é o menos importante na vida. É um meio para, mas não é o fim. Mas não é um fim. Portanto, nunca pensar só em função do dinheiro. Pensar sempre em função do seu semelhante. Porque o dinheiro virá sempre. Isso não tenham dúvidas. Se a pessoa pensar nas pessoas, o dinheiro é um complemento. Não tem outra. Tem que se pensar assim. Porque o dinheiro, costuma-se dizer que é o vil metal, não é? Que às vezes dá cabo de muita coisa só por causa do dinheiro, não é? Dá-se cabo do ambiente, pega-se focos por causa para se poder ter uma coisa limpa para poder construir, etc. Por aí fora. E não vamos mais longe, estamos a falar de pessoas e não esticando muito, porque isto agora dá base para continuar a conversa, mas estamos a falar de pessoas, mesmo dentro do seio familiar, quando se toca heranças e dinheiros e não sei o quê, até ali tudo corria bem, não se vivia a contar com aquele, a partir do momento em que veio a possibilidade de adquirir alguma coisa, já está tudo mal. E que é uma pena, não é? Tudo em função de... É uma pena. As pessoas têm que pensar que... Eu, por exemplo, nas heranças, eu estou a passar por uma fase dessas, como já tinha dito. Por exemplo, o meu pai já faleceu em 2014 e ainda não os fizemos. Porquê? Porque ninguém se entende. Eu já me desliguei completamente, não quero saber de nada disso, portanto, mas é pena, isto não é fácil. Eu costumo dizer, se a pessoa em questão, que neste caso era o meu pai, ainda fosse vivo, porquê é que vocês estão nisso? Se eu fosse vivo, vocês não tinham mais nada, não estavam aqui a discutir, não é? Uma porcaria que não tem interesse nenhum, mas pronto. Assim. E às vezes, se formos a esmiuçar, são coisas que não são assim significativas. Mas pronto. Olha, Osvaldo, muito obrigada pela tua presença aqui, pelo cantinho. Acabaste por transmitir uma partilha
da forma como tu vives e as tuas vivências e a experiência que já te levou até aqui, e tivemos aqui os comentários nesse sentido também, porque lá está, a sabedoria vem também com a idade e com o percurso de vida e o desbravar o caminho, há sempre alguém que vai à frente, não é? Portanto, é como os irmãos mais velhos, têm sempre aquela árdua tarefa de desbravar o caminho e depois uma pessoa, quando já chega ao terceiro filho, já passa aí à vontade. Mas olha que a sociedade despreza muito essa sabedoria, normalmente. Acha que a partir de 50 anos a pessoa já está velha, já não presta, não tem... E tu sabes que é assim, não é? Às vezes as pessoas até, hoje em dia, até com 40 anos, já quando vai tentar arranjar um emprego, já é velha, não é? Aos 40 anos, o que não é. Mas hoje em dia... Eu acho que a sociedade não está preparada. É? Mas acho que hoje em dia as pessoas já nem são o que parecem, a forma como vivem aos 50 anos não era como era há 20 anos atrás ou há 30. As pessoas já têm mais gosto por viver e de sentir-se bem e úteis. É importante que a pessoa se sinta útil, não se sinta que já está ali encostada a um canto, é verdade. Exatamente. E o Osvaldo não encostou um canto, está agora a arregaçar as mangas aos 65 anos a ajudar empreendedores. Espetacular. Exatamente. Não, e não deixe de ter o que tenho de empreendedorismo, ou seja, são coisas que não... Só que tenho as coisas já organizadas de outra forma, de maneira a poder embarcar noutra viagem, não é? E é isso que eu estou a fazer. Não desprezo, não tenho nada de que deixar aquilo que já fazia e continuo a fazer. Como disse, para o fazer temos que estudar. Isso é ótimo. Temos que estudar, temos que organizar. Exatamente. Isso é ótimo, porque é os dois mundos, é a experiência que já tem, a sabedoria que já tem e a mente e o físico que ainda tem. Bora lá fazer. Olha, é extraordinário. Osvaldo, aqui estão a agradecer também, eu vou dizendo aqui em voz alta, porque aqui depois na outra plataforma não nos vão conseguir ver estes comentários, mas a Ana e não sei se... Espera aí, também não ganhei... Pronto, estava a ver se tinha passado algum comentário por ler, mas a Ana está aqui a agradecer a nós os dois. Obrigada, Ana. Obrigada a quem está aí nesse direto. Osvaldo, mais uma vez, obrigada por esta partilha, por vindo aqui ao meu cantinho, ao cantinho das conversas de Bani. Nós vamos nos vendo por aqui pelas plataformas. Já agora, a quem vai ver em diferido, pode colocar nos comentários, ou Osvaldo ou eu vai responder, se depois formos assim notificados, ou se eu vir, eu também passo a ele. Se ele quiser, pode partilhar aqui, então, o companheiro da aventura. Vou fazer. O companheiro de aventuras, porque faz parte, e lá está, são estes simbolismos e estas coisas que fazem parte de nós e é muito importante a gente também se conectar com isto. Vocês aí desse lado, espero-vos ver para a semana. Para a semana tenho uma convidada que vocês nem imaginam quem é, sou eu própria. Para a semana sou eu, vou falar aqui um bocadinho convosco, já há muito tempo. Não, desculpa lá, não acredito. É me, myself. Me, myself, and I, exatamente. Me, myself, and I. Eu estava para pôr uma pessoa, mas depois pensei, não, já há tanto tempo que eu não estou num direto sozinha e vou-vos contar algumas novidades que estão aqui já a fermentar para vir cá para fora e vou pedir que vocês apareçam para a semana assim em grande. Porquê? Porque eu vou pedir a vossa opinião em relação a algumas coisas que eu vou questionar. Portanto, estejam aí. Claro que em diferido vocês depois também podem comentar, mas é interativo, assim, em direto é sempre melhor e dá sempre outra dinâmica aqui ao direto. Mais uma vez, uma boa continuação de semana. A semana começa a segunda, se for comigo e com o Bani. Espero que seja melhor ainda. E a forma como ela começa não é necessariamente a forma como ela tem de acabar. Portanto, todos os dias são páginas em branco, ou então são aqueles álbuns como o Osvaldo tem ainda por completar. Portanto,
toca lá a preencher uma semana da melhor maneira possível. Beijinhos, fiquem bem, nós vamos nos vendo por aqui. Osvaldo, queres despedir? E diz-me uma coisa, onde é que as pessoas te podem ver? Olha, assim, eu tenho o Osvaldo Tosta Empreendedor, portanto podem seguir. Eu vou recomeçar depois das férias, já a partir do dia 15 vou começar a fazer alguns diretos, enfim, não é com convidados, vai ser mais com matéria para as pessoas perceberem. Vamos fazer várias apresentações, várias coisas que já estão mais ou menos delineadas, mas depois serão divulgadas a tempo certo. Mas é através de Facebook e Instagram, sobretudo? Instagram, sim. Okay. Eu estou a pensar também no LinkedIn, também acho que é importante. Sim. Nestas plataformas. Portanto, e de resto, eu queria dizer às pessoas para nunca desanimarem. E quando há uma coisa muito importante para não desanimar, arranjem um grupo de pessoas que sejam compatíveis com aquilo que vocês fazem. E são pessoas que vos acrescentam valor e arranjem um grupinho, quando estiverem nessa fase menos boa, ir para lá, comentar, pedir ajuda, porque isso é muito importante, as pessoas ajudam, as pessoas sabem que também podem ser ajudadas. Isto não há nada de que a gente não e que esteja à espera de retribuir, mas o certo é que retribuem, as pessoas retribuem. Portanto, eu posso dizer isso, eu e a Sofia estamos num grupo bastante dinâmico e que quando temos problemas vamos lá pô-los, pedir ajuda, não temos problemas nenhum e as pessoas ajudam, quem souber, um sabe uma coisa, outro sabe outra e temos que dar força às pessoas para, portanto, tenham sempre um grupinho onde possam ter quem vos possa ajudar em qualquer coisa. E agora em relação à Sofia, dá ali um pontapézinho no rabo, às vezes, aquele empurrãozinho, às vezes. Exatamente. E às vezes, e muito. Exatamente. E quero agradecer à Sofia por me ter acolhido aqui. Isto o Bani é fantástico. E eu só tenho que agradecer e gostei muito de estar aqui contigo e espero estar mais vezes contigo. Noutras circunstâncias, mesmo que seja para ajudar naquilo que tu necessitas, já sabes que podes contar comigo para o que quiseres, sem qualquer problema, está bem? Obrigada, João. Obrigado e obrigado a todos que estão aqui e bom jantar. É verdade, vamos todos agora em jeito de encher aqui, degustar o jantarzinho. Obrigada mais uma vez, fiquem bem e vamos nos vendo por aqui.